E aí, pessoal, já pararam para pensar que dentro da gente existem trilhões de fábricas microscópicas, trabalhando sem parar 24 horas por dia? Pois é, hoje a gente vai fazer um tour completo por uma delas, a célula. Mas ó, esquece aqueles diagramas parados do livro. Vamos imaginar a célula como uma cidade industrial, sabe? Cheia de movimento, produção, energia, uma loucura. Bora começar essa viagem. Olha só que demais essa imagem. Ela captura exatamente a nossa ideia. Pensem nisso aqui como se fosse a planta baixa de uma metrópole. Bem lá no centro, a gente tem a prefeitura, o núcleo, que é de onde saem todas as ordens, todo o comando. Aí, espalhadas pelos bairros, ficam as usinas de energia, as mitocôndrias, que mantêm tudo funcionando. E para conectar tudo isso, tem uma rede gigante de ruas e avenidas, o citoesqueleto. É literalmente uma metrópole em miniatura, onde cada prédio, cada estrutura tem uma função super essencial. Beleza, então. Esse aqui vai ser o nosso roteiro, o nosso mapa do tour. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na infraestrutura, no que sustenta a cidade. Depois, vamos visitar o polo industrial, o departamento de limpeza e reciclagem, as centrais de energia e, para fechar, os grandes armazéns da célula. Todo mundo pronto? Então, vamos nessa. Nossa primeira parada, o departamento de infraestrutura. Pensa bem, toda grande cidade precisa de um esqueleto que a sustente, né? E claro, de um sistema de vias para que tudo possa se mover de um lado para o outro. Na célula, a lógica é exatamente a mesma. E aqui está ele, o citoesqueleto. Pensem nele como se fosse o esqueleto de aço de um arranha-céu, um andaime super dinâmico que dá forma e sustentação para a célula. Mas ó, a função dele vai muito além disso. Essa estrutura toda também funciona como um sistema de rodovias internas. É por essas vias que pacotes, vesículas e até organelas inteiras viajam para lá e para cá, garantindo que tudo chegue no lugar certo. É a base de toda a logística da célula. Agora sim, a gente vai para o coração industrial da nossa fábrica, para a linha de montagem. É aqui que os produtos mais importantes da célula, como as proteínas e os lipídios, são fabricados, processados e preparados para serem enviados. Bom, toda a linha de montagem precisa de operários, certo? Na célula, esses operários incansáveis são os ribossomos. Eles são as maquininhas que recebem a planta do produto, que é o RNA mensageiro, e seguindo as instruções à risca, vão montando as proteínas, juntando um aminoácido no outro. E aqui vai um detalhe que é simplesmente fundamental. Os ribossomos são universais. Isso mesmo, de uma bactéria minúscula a uma baleia azul gigante, todo ser vivo usa essas mesmas maquininhas para construir suas proteínas. Incrível, né? E onde é que ficam muitos desses ribossomos? Grudados no que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo é o grande complexo industrial da célula, um verdadeiro labirinto de membranas que fica conectado diretamente com o núcleo. Reparem que ele tem duas regiões bem diferentes. A parte rugosa, que é toda cheia de ribossomos, e a parte lisa. E a diferença entre as duas partes fica bem clara olhando aqui. O retículo endoplasmático rugoso, por causa dos ribossomos, é a linha de montagem de proteínas, principalmente aquelas que vão ser exportadas, mandadas para fora da célula. Já o retículo liso, que não tem ribossomos, é como se fosse uma refinaria. Ele produz gorduras, hormônios e, de quebra, ainda ajuda a neutralizar toxinas. É por isso que as células do nosso fígado, por exemplo, são lotadas de retículo liso. Ok, depois de produzidas, as proteínas e os lipídios precisam ser finalizados, etiquetados e enviados para o lugar certo. E quem faz esse trabalho? É aí que entra o complexo Golgiense, o centro de distribuição e logística da nossa fábrica. Pensem nele como a agência central dos correios da célula. E o processo funciona como uma esteira de empacotamento. Olha só, as proteínas chegam lá do retículo na porta de entrada, que a gente chama de face cis. Conforme elas vão viajando por dentro do complexo, elas são finalizadas, modificadas, e lá na porta de saída, a face trans, elas são etiquetadas, empacotadas em pequenas bolsas chamadas vesículas e, finalmente, despachadas para os seus destinos finais. Bom, uma fábrica tão ativa assim, obviamente, produz lixo, resíduos e tem componentes que ficam velhos e precisam ser trocados. Então, vamos conhecer agora o departamento de saneamento, a galera responsável por manter tudo limpo e em ordem. O principal agente de limpeza aqui é o lisossomo. Pensem nele como o estômago da célula. É basicamente uma bolsa cheia de enzimas digestivas superpotentes num ambiente bem ácido. E essa combinação, pessoal, é capaz de digerir de tudo, desde pedaços velhos da própria célula até bactérias invasoras que a célula consegue capturar.
E essa digestão pode acontecer de formas diferentes. Na heterofagia, o lisossomo digere algo que veio de fora, como uma bactéria. Já na autofagia, ele recicla o que é da própria casa, desmontando organelas velhas para reaproveitar as peças. É a reciclagem interna. E tem casos mais drásticos, como a cauda do girino que some para ele virar um sapo. Ali acontece a autólise. Os lisossomos se rompem e digerem a célula inteira. É um sacrifício programado pelo bem do organismo todo. Agora, para lidar com resíduos químicos realmente perigosos, a célula tem uma equipe de elite, os peroxissomos. Eles são especialistas em neutralizar toxinas como o álcool, por exemplo. O mais curioso é que, nesse processo, eles acabam produzindo água oxigenada que também é tóxica. Mas eles já têm a solução na mesma hora. Uma enzima chamada catalase que transforma a água oxigenada instantaneamente em água e oxigênio, que são inofensivos. É o sistema de detox completo e super eficiente. Então, para não ter confusão, este quadro resume tudo direitinho. Os lisossomos vêm lá do complexo de Golgi, usam enzimas ácidas para digerir moléculas grandes e reciclar nutrientes. Já os peroxissomos se autorreplicam, usam outras enzimas como oxidases e catalases para neutralizar toxinas e acabam gerando água e oxigênio. São dois sistemas de limpeza diferentes, mas que se complementam. Ufa! Toda essa atividade, produção, transporte, limpeza, gasta muita, mas muita energia. E de onde ela vem? Bem-vindos às usinas de energia da célula. E aqui estão elas, as mitocôndrias, as grandes usinas de energia. É dentro delas que acontece a respiração celular, que é o processo que queima a glicose que vem dos alimentos para gerar ATP, a moeda universal de energia da célula. E o mais fascinante sobre as mitocôndrias é que elas têm o próprio DNA, um DNA que a gente herda só da nossa mãe, e elas se reproduzem sozinhas. É quase como se fossem seres independentes vivendo dentro das nossas células. Agora, nas células das plantas e algas, existe um outro tipo de usina de energia, o cloroplasto. Ele funciona como um painel solar capturando a energia do sol para produzir glicose no processo que a gente conhece como fotossíntese. É essa organela que está na base da maior parte das cadeias alimentares do nosso planeta. E este quadro resume bem a relação entre os dois. O cloroplasto, que é exclusivo das plantas e algas, usa a energia do sol para produzir o combustível, a glicose. E a mitocôndria, presente tanto em animais quanto em plantas, queima esse combustível para liberar a energia na forma de ATP. De um jeito bem simples, um produz o alimento e o outro consome esse alimento para gerar energia para a vida acontecer. Estamos chegando à nossa última sessão. Agora vamos dar uma olhada nos depósitos da célula e em seguida fazer aquela revisão rápida de tudo que a gente viu nesse nosso tour. E para o armazenamento, a célula usa os vacúolos. Nas plantas, tem um vacúolo gigante que funciona como uma verdadeira caixa d'água, guardando água, sais e ajudando a manter a célula firme e rígida. Já em alguns protozoários, a gente encontra o vacúolo contrátil, que age como uma bomba d'água, jogando o excesso de água para fora e evitando que a célula inche até explodir. Certo, pessoal? Vamos para uma revisão relâmpago. Para não esquecer mais, hein? Citoesqueleto é estrutura e transporte. Ribossomos fabricam proteínas. Retículo endoplasmático, produção e detox. Complexo golgiense, empacota e envia. Lisossomos, digestão e reciclagem. Peroxissomos, tratamento de toxinas. Mitocôndrias, energia em forma de ATP. Cloroplastos, energia solar que vira glicose. E, por fim, vacúolos, armazenamento. Se lembrarem da função principal de cada um, já é um passo gigantesco. E no final do nosso tour, a imagem que fica é essa aqui, a da integração perfeita. Nenhuma organela trabalha sozinha. A célula é o ápice da eficiência, uma metrópole autossuficiente, onde a produção, a reciclagem e a energia se movem numa sincronia absoluta para sustentar o milagre que é a vida. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se uma única célula já é como uma cidade inteira, com indústria, energia, transporte, então o que é um organismo completo, como nós, que somos feitos de trilhões dessas cidades trabalhando em perfeita harmonia? A complexidade é algo simplesmente inacreditável. Fica aí a reflexão. Até a próxima!